Opa, um abraço, boa noite. Nós estamos chegando nesta quinta-feira com mais um Horizonte de Esporte, o seu programa de todas as noites aqui na TV Horizonte. E hoje recebemos com muita satisfação o conselheiro nato do Cruzeiro, empresário, bicho é cabra bom. Cabra bom. Giovanni Baroni, nós vamos falar tudo que está acontecendo no Cruzeiro, através dele, que inclusive foi candidato na chapa do Sérgio Santos Rodrigues como primeiro vice. Se não fosse uma eleição meio complicada, que até hoje eu não saio da minha cabeça como é que aconteceu, o Cruzeiro podia estar hoje num patamar completamente diferente. Depois da vinheta, nós já voltamos para começar a nossa prosa com Vanderlei, Carlos Cruz e Giovanni Baroni. Muito bem, nós estamos aí nesta quinta-feira, meu caro Carlos Cruz, trazendo um convidado muito especial aqui, Giovanni Baroni. E o meu boa noite, mais uma vez, uma alegria estar junto com você. O prazer é sempre meu, viu, meu líder? Baroni, prazer recebê-lo. Vanderlei, pessoal de casa, boa noite. Vanderlei, um abraço, muito bom. Esse é o zagueirão do passado, comentarista do presente. Jogou no Cruzeiro, no América. Primeiro no América, depois... Não, comecei dentro de leite lá no Cruzeiro. Foi no Cruzeiro, né? Depois voltou para dar porrada nos caras lá. Mas vamos lá, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos os companheiros. Prazer ter o Giovanni aqui, que a gente consiga esclarecer um monte de coisa, né, Ramon? Nossa Senhora. Bom, na verdade, o Cruzeiro foi acometido por uma peste, uma doença, uma peste, mas parece que, graças a Deus, a vacina já foi descoberta para acabar com ela. Porque tem vírus que não tem jeito, que ataca daqui, ataca dali, mas ali não tenho certeza que a vacina já está preparada e vamos acabar com essa situação. Baroni, que bom, rapaz. E aí, poderíamos estar aqui hoje numa situação muito melhor, para falar de só coisa espetacular do Cruzeiro. Mas, infelizmente, a coisa está do jeito que está. Boa noite a todos, boa noite, Ramon, obrigado pelo convite, boa noite, Carlos, boa noite, Vanderlei. Prazer estar aqui com vocês. É uma oportunidade também para que o Conselho do Cruzeiro possa explicar para a torcida que nós não estamos parados, nunca estivemos, não somos omissos. O Cruzeiro nunca tinha passado por uma situação dessa magnitude, né? A gente entende que é uma vergonha para todo mundo o que está acontecendo, mas o Cruzeiro sempre foi formado por conselheiros que se uniram em prol do Cruzeiro. E você pega as presidências passadas, né? Nós não tivemos... É a primeira vez que o Cruzeiro vai ter uma eleição para o Conselho Fiscal. Né? O Conselho Fiscal, normalmente, ele é eleito junto com a mesa diretora. Né? Você forma uma chapa com 10 componentes. Sim. E a renúncia do Bira, do Chimbida e do Brinatti, que são pessoas sérias demais. Inclusive, como suplentes, nós tínhamos o Walter, do Cromos, né? E o Daniel Faria e o Celso. E o Celso teve que sair em função da família, já anteriormente, e o próprio Walter e o Daniel Faria não quiseram. Walter Cardinale? Não, esse é o Walter do Cromos. Diretor. É o proprietário do Cromos, né? Certo. Que é uma pessoa muito íntegra também. Percebendo o que tinha acontecido, eles entendendo que não estavam recebendo os documentos, né, os efetivos, eles também não quiseram assumir. E realmente é isso que aconteceu. Quer dizer que é a primeira vez que vai ter uma reunião? Primeira vez vai ter uma eleição na história do Cruzeiro. Surpresa para mim, gente. Vocês podem ficar à vontade para perguntar para o meu querido Baroni. Nesse momento a gente percebe que há uma tentativa de confundir o torcedor. Tá? E ainda há pouco eu estava ouvindo uma entrevista e o pessoal dizendo indiretamente que a culpa é do Conselho. Né? Então, nesse momento, há um processo político muito claro. Né? O pessoal tem politizado muito mais a crise do que discutido a crise de forma direta, trabalhando os números. Né? A gente percebe claramente isso. Mas olhando para frente, tá? Porque também estão agora com o olho lá no retrovisor, chamando o processo de 2, 3 anos atrás, da gestão do Gilvan, olhando para frente,
o que você pode passar para o torcedor do Cruzeiro de momento? O Cruzeiro vai ter uma condição de seguir com esse presidente ou sai o presidente e todos que estão com ele? Carlos, a pergunta é oportuna. Em primeiro lugar, é o seguinte, o Cruzeiro, a nomeação do Itair, quando o Wagner nomeia o Itair como vice-presidente de futebol, é uma nomeação que não poderia acontecer. Né? Nós temos algumas legislações, nós temos a Lei Pelé, no artigo 23, e nós temos também no nosso estatuto, no artigo 30, que o dirigente do Cruzeiro ele não pode ter ações criminais julgadas, ele não pode ter ações referentes a previdenciárias e a trabalhistas, ações que ele tenha perdido, e já é de público notório conhecimento que está tendo até uma retenção de 30% do salário do Itaí. Então, isso não poderia ter acontecido. Alguns conselheiros essa semana entraram com uma ação, né, justamente para que seja cumprido o Estatuto e a Lei Pelé e que seja que o juiz conceda o afastamento realmente do Itaí. A eleição de 2017 ela foi uma eleição complicada, mas ela já passou. O Wagner ganhou a eleição, ele é hoje o presidente do Cruzeiro. E a pergunta que você faz quando eles falam de 2, 3 anos atrás, vamos pensar hoje na Vale e no problema de Brumadinho. Quer dizer que o presidente da Vale, quando a barragem saiu, aí você tira o presidente da Vale e põe outro presidente, então a Vale não tem mais culpa. Então a Vale é uma instituição, assim como o Cruzeiro é uma instituição. O Cruzeiro vai permanecer sempre, as pessoas vão passar, o Cruzeiro vai ficar aí. E o presidente que assumiu, ele assume tantas benfeitorias que o outro deixa, como também as coisas que vão ficando resquícios. O ônus e o bônus. Exatamente. Você vê que ninguém pode negar que o título de 2018 da Copa do Brasil, o Gilvan tem uma grande participação nele. Não, eu não vou te interromper, pouco não. Ele tem total participação, o time é dele, ele fez o time. 95%, 98% do time é o time que o Gilvan deixou. Hoje, eu falo que há males que vêm para bem, né? Hoje nós estamos unidos, mais unidos do que antes. Eu consegui reunir boa parte do conselho. A gente está preocupado, a gente não quer interromper a gestão do Wagner, mas a gente entende que ele não está gerindo, que quem está gerindo o clube é o Itair Machado, com essa procuração que foi dada. Mas não há uma quebra de confiança aí, porque como vocês vão manter um presidente que trouxe o Cruzeiro a essa situação? E mais, dando uma procuração de amplos poderes, que isso não entra na minha cabeça não, Maroni. Eu não que, inclusive, no Estatuto também não permite que ele dê a procuração. Então, pronto. Ele só pode dar procuração para os vices eleitos, não para os vices que cargos de nomeados. Ele não poderia dar essa procuração. Não, e o pior, pode perguntar, questiona. Não, deixa ele continuar. Até ontem, né, eu estive com algumas pessoas, alguns repórteres também fazendo perguntas, e eles falaram sobre a questão do Estatuto. O Estatuto do Cruzeiro ele não é ruim, lógico que tem que ser mexido. Eu acho que a gente tem que diminuir o poder do presidente, que lá é o regime presidencialista. Acho que poderia criar um conselho gestor. Né? Eu falo assim, até um conselho gestor de 12 conselheiros que tivessem capacidade de gerir um clube do tamanho do Cruzeiro. Nós estamos com futebol hoje, você pega nos últimos 8 anos, só do clube dos 20 da Série A, os 20 times da Série A. Em 2011, 2010, 2011, o faturamento desses times era de 2,5 bilhões. Em 2018, foi de 5 bilhões e 600 milhões. É muito dinheiro. Então, só o Cruzeiro tem um faturamento em 2018 de 383 milhões. E como é que são mais de 30 milhões por mês. E como é que mais de 30 milhões. Dá para fazer 2 times aí. Mas aí a gente vai lá na gestão, sabe, Carlos? A gente vai na gestão e o que acontece na gestão hoje é o seguinte. Nós tínhamos uma despesa anual com pessoas jurídicas em 2017 na faixa de 6 milhões. E nós temos hoje uma despesa com uma pessoa jurídica de 18 milhões em 2018. Senhora. Quer dizer, 12. Um aumento de 1 milhão por mês. Meu pai. Nós temos essa questão que o Fantástico lançou, que é uma coisa que nos preocupa muito, porque um gestor de futebol, ele não tem que apenas conhecer o jogador, conhecer o empresário e ter relacionamento no meio, não. Ele tem que entender de lei. Sim. Tem que ter relacionamento bom. Ele tem que entender de lei. Isso é fundamental. É fundamental isso. Principalmente para não colocar o clube em situações que podem ferir a FIFA, a Lei Pelé e dê um rebaixamento. E eu vou fazer uma pergunta, que eu quero que você... Eu tenho sofrido com os cruzeirenses, porque eles me conhecem mais, muitos anos que eu estou nessa batalha aí, nessa estrada,
sabe que eu sou cruzeirense, não nego, e eles me perguntam o que poderá acontecer com o Cruzeiro a respeito dessas coisas que aconteceram em termos de FIFA, em termos... Eu quero que você responda isso para eles. Mas antes eu quero deixar, se você quiser fazer a sua pergunta para o Baroni, é o 996428473. É a oportunidade que você tem, está aqui conosco o Giovanni Baroni, esclarecido, foi candidato a vice-presidente e, portanto, pode fazer a sua pergunta. Pode ser mandar sua mensagem de voz ou de texto que o Alexandre traz aqui para a gente. Alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta. Quando você fala no Cruzeiro Unido, né, no Cruzeiro Junto, essa eleição para o Conselho tinha que ter um grupo, como que eu vou te explicar, unido só. Ainda tem 2 chapas disputando. Isso me incomoda. Entendeu, Giovanni? Eu não sei se eu estou errado. Porque uma chapa que vai ser eleita, ela está defendendo uma coisa que o Cruzeiro está vivendo um drama danado. E a outra quer uma legalidade, quer botar a coisa... Como que funciona? Ou seja, a chapa transparência, ela quer clarear as coisas. Isso. E a outra quer permanecer no escuro. A diferença só está... Não sei se é isso. Para mim Conselho Fiscal... Para mim vocês querem ganhar o Conselho de qualquer maneira. Quer que aprove as contas irregulares? Mas não vai aprovar, não tem como aprovar, né, Giovanni? É interessante essa pergunta que você faz, que ela vem também no caminho que a gente estava seguindo na pergunta do Carlos. Realmente nós temos 2 chapas. Eu queria esclarecer uma coisa aqui para as pessoas que elas não sabem e que eu acho que é interessante esclarecer. No dia 13 de junho desse ano, numa quinta-feira, a nossa chapa ela é formada, a chapa do Conselho é formada por 6 integrantes, 3 efetivos e 3 suplentes. A presidência do Conselho Fiscal, ela, como são 3 anos o mandato, cada ano um é presidente dos 3 efetivos. No Cruzeiro sempre os 6 fizeram o trabalho do Conselho Fiscal, tá? Então, mesmo tendo suplente, o suplente participa junto com os efetivos para examinar as contas e tudo mais. O Conselho Fiscal, ele não regula a forma como o Wagner vai gastar, o presidente vai gastar o dinheiro. Ele não regula. Ele só fiscaliza para ver se o dinheiro que falou que foi pago aqui, se tem documento que comprova que foi pago aqui. Então, esse Conselho Fiscal, ele ficou na mão, ele renunciou porque ele não recebeu nenhum documento. Nesse ano todo. Nem o ano passado e nem esse ano, tá? Ele mas eu vou explicar. Não forneceu documento nenhum, mas eu vou explicar o motivo por que não forneceu. Aí nós temos 2 chapas, tá? No dia 13 de junho, uma das pessoas da minha chapa, que é um amigo meu, são todos cruzeirenses, né? Nós somos, inclusive eu tenho na outra chapa grandes amigos, o Najib é um grande amigo, gosto demais dele, pessoa séria. E eu vejo que no Cruzeiro, assim, tem muitas pessoas que não estão conseguindo enxergar o tamanho do rombo que nós temos e por qual motivo que isso está acontecendo. Mas eu tive, no dia 13, o Itaí Machado, através do Jorginho, que é um conselheiro do Cruzeiro também, que hoje é assessor do Itaí, Jorginho Gago? Jorginho Gago. Tá convidou bom. o Ricardo, da nossa chapa, para ir para uma reunião com o Itaí. E nessa reunião, o Itaí pediu que o Ricardo me consultasse, que ele estava fazendo uma proposta para mim para que eu assumisse a superintendência da categoria de base e assinar comigo ainda uma ata onde eu seria o 2º vice na reeleição do Wagner em 2020. Né? É lógico que eu não aceitei, de forma alguma aceitaria isso, vocês estão sabendo, vocês são os primeiros a saber hoje disso. Perfeito. Isso nunca foi exposto, né? Mas eu quero expor isso aqui agora, até mesmo porque a gente está tendo 2 chapas. Isso. E eu não aceitei, e quando foi na sexta-feira, no dia 14, no dia seguinte, o Najib, que é um amigo que eu tenho dentro do Cruzeiro, me ligou, querendo ir na minha empresa, falou, olha, estou na hora de almoço, eu estou em casa. Aí eu precisava de conversar com você, vem na minha casa, pô, você é meu amigo. Ele esteve na hora do almoço comigo e falou, olha, te ofereceram ontem algumas coisas no Cruzeiro e eu queria que você aceitasse. Porque aí você vai ver que não está tendo nada errado no Cruzeiro. Eu falei, Najib, eu não aceitaria porque, primeiro eu entendo que o tempo dessa diretoria, ele está contado. Nós estamos com uma investigação no Ministério Público, desde ontem nós passamos a ter uma investigação dentro da Polícia Federal e nós temos outra investigação da Polícia Civil. Coisa impressionante. O cerco está fechado. Isso vai dar alguma coisa. Vai dar alguma coisa. Então eu também não queria fazer esse tipo de coisa porque a forma que eles trabalham não é a forma como eu gostaria de gerir o Cruzeiro e nem gerir. Eu não vou gerir. Eu quero fazer pelo Cruzeiro o que eu faria pelas minhas empresas.
Lógico que sabendo que o Cruzeiro ele não é de ninguém, o Cruzeiro ele é do torcedor. Do torcedor. Mas, então eu não aceitei. E o Najib esteve na minha casa e falou, olha, aceita. Eu falei, Najib, eu não vou aceitar em função disso. Ele falou assim, então vamos fazer uma coisa nós dois, o que foi? Você escolhe você mais 2 da sua chapa, e eu escolho eu mais 2 da minha chapa, a gente faz uma chapa única, que você está falando aí agora. Isso. Mariano. A proposta. Mas isso não é o ideal nesse momento no Cruzeiro. Ah, tá. O ideal do Cruzeiro agora é que tenha realmente essa eleição, até mesmo porque eu gostaria de falar uma coisa aqui que me incomodava muito. A gestão atual ficava falando muito assim, porque os perdedores não engoliram a perda. É uma coisa absurda. Isso É um direto. grupinho de 14 pessoas. Mas isso vem muito Sempre tempo. foi falado assim, é um grupinho de 14 pessoas. Eu quero mostrar nessa eleição que nós somos quase 200. Que não é 14, que não são 14. Então, essa eleição, mesmo que a gente perca essa eleição, Olha, nós vamos ganhar. Porque eu tenho certeza que quem vai entrar, se for duplo deles, sabe, ô Ramon, vai ver coisas que não está esperando e vai ter um racha do lado de lá. Bom, a gente ó, espera já que chamaram veja. para o intervalo, então nós vamos continuar a prosa, não A dá prosa mais tá tempo, boa já demais. extrapolamos o tempo. Mas ó, eu espero que vejam sim, porque com essas ofertas e de repente estão querendo cegar as Veja bem, pessoas. também é o seguinte, o que você pode esperar de uma diretoria que tem o Itaí como vice-presidente de futebol, que não tem nada a ver com o Cruzeiro Esporte Clube. Quebrou Ipatinga, quebrou o Betinense, é um cara complicado. Que relacionamento que esse cara tem com o Cruzeiro? Nenhum. Você pega o Sérgio Nonato, trabalhei com ele aqui 2 anos, Serginho, diretor-geral do Cruzeiro, me poupe, me ajude. O Alexandre Comorato, que é o gaúcho conhecido, hoje diretor da Série Campestre, um jogador de bocha, chegou a Belo Horizonte, veio contratado para jogar bocha. E hoje é o cara que fica dando palpite, que persegue as pessoas. E essa turma que o Barone acabou de falar, são 14 não. Eu acredito que passa até de 200, meu caro Barone. Do jeito que vocês estão trabalhando com seriedade. Bom, daqui a pouco a prosa continua, vamos para o intervalo comercial, já voltamos, porque tá bonito, tá gostoso.